Josias, desde daquele dia que a gente trouxe essa notícia a primeira vez, você falava sobre a necessidade dessa prisão ser decretada. Ela chegou. Chegou, era inevitável, Fabiola. Estamos falando de algo que corta como uma lâmina, né? É um fato que atravessa o cotidiano como uma lâmina, não é? Não pode ser tratado como algo normal, né? É absolutamente anormal. E deixar esse PM preso seria o mesmo que tratar como normal algo que é absolutamente anormal. E o governador Tarcísio de Freitas, ele cometerá um erro dentro do outro se não perceber que o governo de São Paulo, a sua política de segurança pública, foi para a cadeia junto com esse policial militar. Então, está encarcerada hoje a política de segurança pública do Tarcísio de Freitas. O governador precisa perceber que tem diante de si um problema que não é simples, não é pequeno, é um problema complexo. E a primeira forma de resolver um problema é reconhecer que ele existe. As pessoas estão dando a esse problema, Fabiola, o nome de Guilherme Derrite, né, que é o secretário de Segurança do governo de São Paulo. Mas o nome do problema não é Guilherme Derrite. O nome do problema é Tarcísio de Freitas. Se o problema fosse Derrite, ele seria resolvido com uma canetada, bastaria assinar uma, a exoneração, enviar para o Diário Oficial do Estado e o problema estaria resolvido. Mas não é esse o problema. O Derrite é apenas parte da encrenca. O Tarcísio de Freitas precisa se dar conta de que ele tem que dissociar o seu governo dessa política do bandido bom é bandido morto. Até porque essa teoria mequetrefe já resultou, ou já está resultando, na punição de gente que é apenas pobre, né? É o caso desse rapaz que foi jogado pelo policial militar da ponte, de uma altura de 3 metros, se feriu, foi socorrido ali, levado ao hospital. Hoje está até com medo, está sumido, mas o pai dele deu entrevistas e falou: olha, eu queria entender por que fizeram isso com meu filho, que é um entregador de aplicativo. É o jeito que rala para ganhar vida. Então não estamos mais falando de bandido. Hoje já tem um outro problema, você já mencionou, e passaremos por ele. O policial militar agredindo uma senhora de 63 anos, tirando sangue da testa dessa senhora. A Polícia Militar de São Paulo está fora de controle. E esse descontrole decorre do estímulo que foi dado pelo próprio governador, pelo secretário de Segurança, o Derrite, o estímulo que foi dado ao Vale Tudo, à barbárie, né? E o governador está agora recolhendo o resultado dessa sua política, que foi avalizada com gestos, com declarações, e a polícia está fazendo o que se esperava quando o governo do Estado aperta o botão de dane-se, né? Como se a hipotética redução de indicadores de roubo, de assalto de automóveis e tal, fosse uma justificativa para a explosão dos casos de assassinato envolvendo policiais, mortes envolvendo policiais. Então, Fabiola, o nome do problema é Tarcísio de Freitas e hoje a política de segurança do governador está em cana. Foi atrás das grades, junto com esse PM, que a prisão já chegou até tarde. É uma resposta extremamente importante, né? Que a polícia dá, que a justiça dá. Só que eu não sei se ela é do tamanho suficiente, só essa prisão. Se é preciso mais. Como é que você avalia esse resultado até aqui de um caso que chocou o Brasil? Fabiola, para mim ou pro Josias? Pode Acho que falar, é para mim. Sakamoto, estou te ouvindo. Ah, tá. Você ouviu Então, minha Fabiola, pergunta, não?
Não, eu ouvi, que a gente ficou na dúvida se era para mim ou para o Josias, porque a imagem acabou indo para o Josias. Mas, Fabiola, na minha avaliação, o governo, na verdade, isso não é nenhuma resposta importante, porque o governo está dando essa resposta devido à pressão popular, e não porque o governo acreditava que deveria dar essa resposta. Se o governo acreditasse, logo depois das imagens terem vindo a público, eles teriam afastado, prendido, sabe, indiciado já a pessoa que fez isso. Ele tá fazendo isso porque foi pressionado. Ele não tá fazendo isso porque ele queria isso logo de cara. Ele tá fazendo isso por base em pressão, como aconteceu em outros casos. Um bom governo, um governo que age de forma a atender o que está previsto na Constituição e na lei, ele não espera o Twitter, o X, no caso, né, o Instagram, os grupos de Zap, de Telegram, ele não sente o humor das massas para cumprir a lei, né? Ele, na verdade, cumpre a lei a despeito do humor das massas. O cumprimento da lei não é com base no número de curtidas ou com base no número de compartilhamentos de uma notícia. Ela precisa acontecer independentemente. É para isso que o Estado existe. Caso contrário, transferimos o poder de uma vez, como muitas pessoas desejariam, para o Elon Musk ou para o Mark Zuckerberg de uma vez. E transforma em governos mundiais que eles vão reger de acordo com o número de compartilhamentos e, é claro, de acordo com o algoritmo com as quais eles controlam essas redes. Né? Então, o que acontece? Nós temos um governo que foi respondendo de forma reativa, né? E aí ele responde de forma reativa de acordo com a pressão popular de um grupo específico, né? Que é dos seus próprios eleitores. Fabiola, a gente está vendo o governo do estado de São Paulo implementar uma política de alta letalidade policial desde o ano passado, desde o início. Né? Você teve a Operação Verão e a Operação Escudo, que, vamos ser sinceros, foi muito pior do que jogar a pessoa da ponte. O rapaz que infelizmente foi jogado, felizmente sobreviveu, sabe? Agora, você tem dezenas de pessoas, muitas delas inocentes, que foram mortas a queima-roupa. E o menino Ryan, de 4 anos, que estribuchou com as tripas de fora, jogando futebol na frente da casa dele em Santos? E o pai dele, que usava 2 muletas e foi morto 9 meses antes? E tantas e tantas e tantas pessoas que não tinham nada a ver com a história, nada a ver com crime organizado, mas pelo fato de morarem na periferia e de serem pobres, morreram. O governo não fez nada. A maior parte da população paulista, na qual eu me incluo, porque eu sou paulista e paulistano com orgulho, também não fez nada. Sabe? E agora, porque ganhou as redes sociais, porque jogou. Gente, eu ainda tô, na verdade, bege com essa informação. Tem outras pessoas que são mortas, tipo, diariamente, que são com a informação de que este caso do arremesso do homem, que é claro que é chocante, mas repito, gente, isso é chocante, mas não é tão chocante do que 11 tiros nas costas. Mas naquele caso, tudo bem, porque o cara tinha roubado um homo. Vocês estão entendendo o nível de doentia da nossa sociedade? A gente tá matando gente, preto pobre. É tipo, a torta e direito, a gente não, a polícia militar de Tarcísio de Freitas tá matando preto e pobre a torta e direito, e o pessoal não dá. Agora o negócio viraliza nas redes sociais, porque joga. E o negócio vira, mas era inocente, mas teve inocente morto também. O menino Ryan era o quê? Culpado? Com 4 anos? Né? Então, eu acho, o ponto é o seguinte, Fabio, eu acho que no meio de tudo isso, não só, o governo, eu concordo e assino embaixo o que o Josias falou. O nome do problema não é Guilherme Derrite. Guilherme Derrite está cumprindo ordens. Mas desde Nuremberg, desde dos tribunais da Segunda Guerra, não cola. Claro que não cola, ele é responsável também. E ele é o idealizador de parte dessa segurança. Mas ele realiza essa segurança sob bênção, sob pedido de Tarcísio de Freitas. Ou o Derrite faz o que quer e o Tarcísio, meu Deus, ele não manda em nada. Ele é o governador. Ele que aplicou essa política. Da mesma forma como ele retraiu e pisou no freio na política de câmeras de segurança, que antes gravavam ininterruptamente e agora não necessariamente. Né? Então o que acontece? Existe essa política do bate, espanca, sangra, mata para reduzir crime, que é uma política extremamente equivocada, mas que a responsabilidade é do governador. E não adianta ele trocar o Derrite, colocar outra pessoa e a política continuar a mesma, só para inglês ver. Só para inglês ver. Gente, e aí o governador e o Derrite são os grandes responsáveis por esse processo de ter descontrolado a tropa através da falsa sensação de que pode fazer o que vocês quiserem, que a gente segura e mata no peito. Só que, por outro lado, essa política existe e não adianta a gente tapar o sol com a peneira, porque uma parcela significativa da população de São Paulo, sim, eu estou falando para São Paulo, concorda
com isso. Nas pesquisas de opinião, né, em tudo isso mais, o pessoal concorda com violência policial, né, como solução para o crime. Eu entendo que um Estado com violência, com criminalidade em alta, tudo isso, com as pessoas perdendo patrimônio que suaram muito para conquistar, o seu telefone celular, a sua casa, a sua dignidade, a sua vida, eu sei que isso assusta. Mas, sinceramente, vocês acham que matando vai resolver? Olha o que acontece quando você libera a polícia para matar. É inocente, é culpado, é inocente tornado culpado, porque o cano da arma do policial muitas vezes ocupa o papel de agente, de promotor, de juiz e de carrasco, sem passar pelo processo legal, né? E de forma que depois você descobre que a pessoa era inocente. Então, o que acontece? A população de São Paulo precisa rever o seu posicionamento. É isso que acontece quando você dá à polícia a liberdade de matar indiscriminadamente. A polícia contém o monopólio da violência, é claro. Só que a liberdade de matar não. Tem regras, né? Então, quando você dá a liberdade de matar para a polícia, acontece o que está acontecendo aí. O que acontece é o que está acontecendo. E vai pegar quem? Vai pegar desde uma pessoa que não tinha nada a ver, vai pegar um estudante de medicina que também não tinha nada a ver, como aconteceu no curso de medicina, filho de professores da USP, que acabou dando uma chacoalhada e chamando a atenção da classe média e classe alta para a questão da criminalidade, que é o que acontece nas franjas de São Paulo desde sempre, para a letalidade policial que acontece, para a letalidade policial que acontece nas franjas de São Paulo. Então, cidadãos paulistanos, né? O que acontece? Sim, não adianta só culpar o governador. O governador, neste caso, ele está fazendo isso porque nas pesquisas de opinião aparece lá que ele tem apoio. Neste exato momento, por conta desse caso, o apoio se reverte, é por isso que ele fica preocupado. Mas daqui a pouco, na hora que o corpo esfriar, daqueles 11 tiros nas costas, do estudante de medicina, na hora que ninguém lembrar nem o nome do cara que foi arremessado da ponte, volta tudo ao normal. Por quê? Porque ele quer voto de quem? De um cidadão de São Paulo e do estado de São Paulo que vê na ponta da bala a certeza da justiça. Então, ou a gente muda também o posicionamento que a gente tem, ou governos vão continuar surfando nessa política letal, nessa necropolítica, para conseguir o voto em 2026. E não se enganem, vai conseguir. Você sabe que tem muita mensagem chegando aqui. O Paulo, ele fala o seguinte: o mais assustador naquele vídeo é ver que os outros policiais nem piscaram. Porque a gente está falando da atitude desse policial que joga e os outros não piscaram. Ele fala, não é apenas uma maçã podre, a violência é algo institucionalizado na polícia, é o que diz aqui o Paulo Paiva, que mandou um superchat. E é muito curioso, os 12 policiais foram afastados, a decretação de prisão envolveu apenas esse, né? O Lincoln também manda um superchat dizendo, as 11 balas disparadas pelo PM ficou muito mais caro que uma caixa de produto de limpeza, diz ele aqui, falando sobre a repercussão também daquele outro crime cometido por um policial militar de folga.